Olá, olá. Olá. Boa noite, boa tarde. Olá! Olá. Oi, Vitor. Tudo bom? E aí, Lai? Joia? Tudo. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Toda a maratona aqui de live fim de ano. Presente de Natal, bem, não sei se é um presente, né? Ficar falando de física nas férias, mas Bom, para é quem coisa boa. Para quem não conhece, gente do pessoal do Bariogênese, acho que todo mundo já conhece, o Vitor ficou mundialmente famoso, não só no território nacional, mas mundialmente famoso, porque ele ganhou uma viagem para o espaço e foi noticiado em vários veículos de mídia, não só aqui no Brasil, acho que também fora do Brasil, né, Vitor? Depois você conta um pouquinho pra gente se você deu entrevista em inglês por aí, provavelmente. E eu sou Larissa, eu estudo o universo primordial, sou PhD em astrofísica e também faço divulgação científica nesse canal aqui para o pessoal que está vindo aí do perfil do Vitor. E eu Isso queria aí. isso, e agradeço muito, Vitor, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, véspera de Natal, para falar um pouquinho também da sua experiência no espaço. Não, imagina, legal demais, pessoal. Prazer estar com vocês aqui essa tarde. Sei que está corrido para todo mundo, né, esse final de ano, então quem está aí, muito bem-vindo, né, à nossa live. Espero que a gente possa, de alguma forma, inspirar vocês, né? Acho que esse que é o nosso maior intuito, né? Inspirar, principalmente dentro da ciência, né, Lari? A gente fala sobre isso. E que a gente consiga explorar um mundo novo, né? Acho que a finalidade principal sempre vai ser essa, né? Então, obrigado demais aí pelo esse papo, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Gente, quem tiver pergunta, deixem aí no chat também, que a gente vai vendo durante a live, porque eu acho que vocês devem ter muitas perguntas, porque é realmente uma experiência única a que o Vitor teve, então acho que muitas curiosidades surgirão durante o papo. E para começar, Vitor, eu queria te fazer a pergunta que talvez milhões de pessoas já te fizeram essa mesma pergunta, mas que é importante. Você sempre se interessou pelo espaço e de repente você compra um NFT e ganha essa viagem da Blue Origin, quase igual ganhar na Mega Sena, e ter a oportunidade para o espaço. Primeiro eu quero que você conte um pouquinho essa história mais uma vez e Claro. explique o que é o NFT. Porque muita gente não sabe, eu até sou um pouco confusa sobre o que é esse tal desse NFT. Então, explica pra gente. Legal. Bom, acho que respondendo a sua primeira pergunta, né? Assim, eu não sou, não fui, né? Assim, acho que agora sou, né, na verdade, mas não era muita pessoa que queria ser astronauta, que sonhava, assim, de qualquer jeito tinha que ser um astronauta, né? Aquele sonho, talvez, de infância que você vai carregando ao longo da vida, né? Eu acho que eu tive muito mais vontade, um sonho muito mais de ser jogador de futebol do que astronauta. Mas, assim, quando eu era criança, estava até conversando isso com meus pais, né? A gente estava gravando alguns materiais, assim, para contar a história para as pessoas, né? E aí eles me falando, assim, um pouco, né, de quando eu era bem novinho, que eu ainda não tenho muita lembrança, mas eu gostava muito, eu acho que toda criança, na verdade, tem essa curiosidade do espaço, né? Assim, essa coisa um pouco mais lúdica, de foguete, de estrelas, de planetas, né? Acho que toda criança, não existe uma criança que não gosta disso, né? E então, assim, eu era muito curioso, eu amava, por exemplo, Fantástico Mundo de Bob, não sei se vocês lembram do desenho, né? E que ele viajava nisso e tal. Então, assim, eu sempre fui muito curioso, muito curioso. E eu lembro, assim, de alguns momentos assim, na minha vida de estar pro sítio, né, com meus amigos, e aí quando você consegue ver um pouco mais de estrelas, né, afastado da cidade, aquilo ali gera uma espécie de pânico, de você olhar para frente e ver estrela e você tem aquela noção que você talvez está olhando para baixo, né, e não para cima. Então, assim,
aquela questão da referência. Então eu sempre fui muito curioso. Só que apesar de ser muito curioso, eu sempre fui também muito racional. Então quando eu cheguei ali numa meia idade ali na minha adolescência, que eu tinha vi que eu tinha que tomar muitas decisões na vida, eu achava tão distante, né, esse negócio de espaço, de astronauta, NASA lá nos Estados Unidos, né? A gente não tinha tanto acesso, que eu falei, vou fazer uma engenharia padrão, né? Vou fazer engenharia civil. E eu nem queria ser engenheiro civil, na verdade. Eu queria cursar alguma coisa que me desse alguma base para eu talvez trilhar dentro de uma carreira mais voltada para gestão e tal. Então eu fui para o seguro, né? Até dei algumas entrevistas falando que eu não me permiti sonhar e eu acho que não foi uma decisão tão legal, né, quando volta para trás, mas enfim, é um processo de amadurecimento. Então, assim, como eu gosto, né, muito dessa coisa de negócios, eu gosto muito de. Eu estava trabalhando com fusões e aquisições de empresas, né, trabalhando com gestão de projetos. Eu sempre gostei muito de tecnologia, de conexões e tal. Eu falei, eu preciso, né, de sempre estudar coisa nova, né, tendo essa curiosidade. Então, um amigo me apresentou o projeto dessa empresa, a CSA, a empresa espacial cripto, né? A agência espacial cripto. E aí eu achei super legal nesse primeiro momento, justamente por essa relação mais institucional. Falei, ó, que legal, é um projeto muito novo. É uma área que eu quero explorar mais de tecnologia, né? Porque é uma coisa ainda muito desconhecida. Você mesmo falou que muitas pessoas não entendem muito o que é NFT ainda, né? E eu também não entendia, né? Não entendia muito pouco. E eu queria explorar esse mundo. E saber também, assim, eu acho que voltar um pouco dessa curiosidade de saber que alguém seria sorteado ali naquela comunidade na época e eu ia ter uma proximidade maior com essa pessoa, né? Então, assim, acho que era o mais próximo do espaço que eu poderia chegar, né? Na minha realidade. Então, eu achei super legal. Pô, tem uma nova onda espacial, né? Dessa corrida de bilionários aí. Bezos está para lá, o Elon Musk está para cá. Pô, eu acho que existe uma tendência aqui. Então, se eu estiver próximo desse ambiente, pô, eu acho que vai ser um futuro muito interessante, né? Esse New Space e tal. Então, eu vi uma oportunidade Então você de, poxa, comprou para poder estar perto das pessoas. Você nunca pensou pelo networking. Você nunca pensou que você seria exato, um cara a ser sorteado. exatamente. Eu pensei muito assim, olha que legal, eu vou estar perto de alguém que está perto do Jeff Bezos, alguém que está perto. E eu falei, nossa, isso vai ser tão bacana, porque eu vou conseguir conversar com essas pessoas, entender. E assim, poxa, é oportunidade de conexões. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. E aí foi numa dessa que eu fui o sorteado, né? Então foi uma sorte aí incrível. Você falou, você comparou com loteria, talvez muito maior, né? Porque quem é sorteado numa loteria não pode comprar um voo, né? Não é qualquer pessoa chegar lá agora e vai comprar um voo da Blue, né? Não pode fazer isso. Então foi uma sorte, assim, danada, né? E aí, falando do NFT um pouquinho, né? O NFT, ele, né, para explicar para o pessoal, acho que é legal e não só explicar, mas desmistificar algumas coisas, porque o NFT ficou muito conhecido como aquilo que o Neymar comprou, o macaquinho lá, entediado, né, o Bored Ape, e esse macaquinho, ele virou uma peça muito especulativa. Então, assim, a pessoa compra por tanto e depois vende por milhões e assim, não tem muito fundamento algumas coisas. Não estou falando especificamente desse NFT. Mas o mercado, ele virou um mercado muito especulativo. Então, muitas pessoas conhecem uma bolha, né? Quando, na verdade, o NFT é uma tecnologia de tokenização. Então, acho que o mais fácil para o pessoal entender o que é uma analogia de um cartório, né? Por exemplo, você tem uma escritura de um imóvel, se você tem um apartamento, uma casa, tem uma escritura, e essa escritura ela é registrada lá no cartório. E agora, se eu rasgar essa escritura que é agora, o papel, é só um papel. O que valida mesmo aquela propriedade ali está lá no cartório, está registrado, homologado, né? Então, o NFT ele é uma propriedade, só que no mundo digital, né? E é essa propriedade que ela dá o direito, no meu caso, né? Era um token que era uma figura de uma ameba no espaço, que era totalmente ilustrativo, mas que validava que aquela propriedade, aquele ingresso era meu. Então, se eu fosse sorteado, ninguém conseguiria pegar a minha vaga ali para aquele negócio, entendeu?
Então, assim, acho que alguma outra analogia para as pessoas entenderem também é um conceito de rifa mesmo. Comprei um ticket ali, eu tenho a propriedade que é o NFT, então o NFT é muito mais uma propriedade do que um desenho, né? E válida, então, que eu pudesse ter essa oportunidade. Está tudo registrado no blockchain, está livre. Quem tiver dúvida que foi sorteio mesmo, tem todo o registro lá no blockchain, que é a tecnologia. Então, muito interessante. Eu acho que tem um caminho longo ainda para ser efetivo, né? Mas eu acho que como tecnologia, assim, colocar especulação, venda, compra, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? E eu tenho certeza que nos próximos anos vai ser um pouco mais normal isso, né? Espero que seja normal positivo também, não só negativo, né? O Então foi Sérgio isso. perguntou aqui quanto foi o NFT. Na época foram 0,25 Ether, que é a moeda, a criptomoeda, que assim, hoje se caiu bastante, né? Mas se você converter para real hoje, está dando aí mil e poucos reais. Na época estava dando tipo uns 3.500, 4.000 reais, entendeu? Então, assim, é um valor alto, não é um valor baixo, não é um ticket de 10 reais, 15 reais, mas foi um investimento, né? Não foi uma coisa aleatória. Eu pensei, eu estudei o projeto, eu vi quem estava envolvido no projeto, os sócios dos projetos, que eles tinham um background bem extenso antes, né, já fazendo parte um pouco desse mundo espacial com a credencial forte. Então eu vi que era promissor, não simplesmente joguei na loto, não, entendeu? Então isso foi Porque importante era muito destacar. além também de ir ao espaço, né? Você É, estava interessado em outras coisas a parte de ir para o espaço. Como, né, é, realmente estar envolvido com essas pessoas. Porque network, a gente sabe, é é, tudo no mundo corporativo. com Então, é certeza. muito importante. E você já se interessava, então, por ciência, tecnologia e inovação. E Sim, antes da gente passar para a parte da viagem mesmo ao espaço, que eu sei que você já falou várias vezes, eu sei que você tem planos futuros aí, presentes já, de estar mais envolvido nessa área de ciência, tecnologia e inovação, que é uma área que o Brasil precisa de um certo desenvolvimento, um claro. empurrãozinho. Qual que são os seus planos depois dessa experiência, de estar envolvido nesse mundo espacial, para trazer um pouco disso para o Brasil? Claro, claro. Essa é uma pergunta excelente, porque, assim, aquele sonho que eu enterrei no passado, ele voltou exponencial agora, né? Então, acho que a experiência, ela mexeu muito comigo, né? E eu não falo isso de forma demagoga, não. Foi muito forte, né? Assim, tem alguns vídeos no meu Instagram, para quem tiver curiosidade depois. Toda quinta também estou lançando algumas fotos para o pessoal curtir isso. Mas, assim, foi muito forte, né? Assim, essa sensação de microgravidade, de ver a Terra de cima, de ver realmente a curvatura extremamente definida, né? Não é uma coisa que o olho pode enganar e tal. Então, isso foi realmente muito forte para mim. E não só isso, mas, assim, ver como que, principalmente a Blue que eu tive, né? A Blue Origin que eu tive esse contato mais próximo, e ainda tenho, mas ver como que, assim, como que os caras estão extremamente focados e são inteligentes em desenvolver essas soluções, entendeu? Então, assim, foi uma viagem turística, né? Assim, eu sou um turista espacial, mas, assim, não é uma coisa, não é simplesmente um brinquedo de bilionário. Ele pode ser agora, né? Mas enquanto tem os bilionários lá que investiram, que não foi o meu caso, né? Não sou um bilionário, mas enquanto tem alguns bilionários investindo ali por simples hobby, né? Assim, não tem onde gastar dinheiro, eles estão testando tecnologias. Então a gente é meio que um cobaia pago para estar ali e ter a experiência enquanto eles desenvolvem as tecnologias com o próprio foguete reutilizável, né? A Blue Origin que foi pioneiro junto com a SpaceX em 2015. Então, assim, eles estão fazendo vários testes de propulsão, etc, etc, etc. E é uma forma também, né, de fomentar o mercado. Então, quando, por exemplo, vai um segundo brasileiro para o espaço, independente de quem seja, independente do meu currículo, quem que eu sou, que eu fui, repercute no Brasil. E isso é uma forma de você evidenciar a empresa deles para o mundo todo. Foi o que aconteceu, né, como você falou aí no início. Então, assim, eu enxergo um caminho muito claro assim, desse New Space nesses próximos anos. E eu acho que é legal a mensagem que eu gosto de passar para as pessoas que o espaço, né, ele não é o fim, ele não é a finalidade. Você pegar um foguete lá para cima não é a finalidade. Ele, na verdade, é um meio para que a gente consiga estudar mais, é,
mais tecnologias, estudar mais teses científicas, para a gente aplicar na nossa sociedade. E você sabe muito melhor do que eu isso, né? Assim, o espaço ele é muito importante no nosso dia a dia. Se a gente está aqui na internet hoje é por conta do espaço, né? Se a gente está com uma câmera por conta do espaço, são várias aplicabilidades do espaço na nossa rotina. Então, assim, o que eu quero hoje, né, respondendo depois de todo esse contexto, né, respondendo a sua pergunta, eu não sou, né, eu preciso entender os meus limites, né, e eu não sou o cara técnico da área, não sou esse cara, né, isso aí eu deixo para você, para vários outros cientistas, né, para pessoas que estão muito mais engajadas há mais tempo, mas eu preciso, assim, por necessidade, de estar nesse ambiente, assim, e ajudando o que eu posso, né, então, assim, pô, tem uma audiência aqui que eu quero, vamos trazer isso para o pessoal, a maioria das pessoas que me seguem não conhece sobre o espaço, então é trazer projetos, iniciativas excelentes como a sua, por exemplo, é evidenciar coisas boas, porque eu acho que a internet já está cheia de coisa ruim, né? A televisão está cheia de coisa ruim. E então, assim, essa para mim é a minha maior necessidade hoje, de conseguir contribuir com essa cena, né? Se eu puder conectar investidores em projetos, eu vou fazer, né? Puder conectar bons projetos a esses meios, a própria Blue Origin, por exemplo, pô, a gente tem um caminho aberto agora, né? Então, a gente, né, eu quero ser o engenheiro de projetos, o gestor de projetos, mas 100% focado agora no programa espacial. Assim, tendo a certeza de que é uma tendência e espero que a gente consiga aproveitar essa onda, surfar essa onda aqui no Brasil e desenvolver finalmente esse programa espacial brasileiro aqui, né? Então, se eu puder agregar de uma forma, eu tô nessa cena junto aí, eu tenho certeza que a gente vai voar nesses próximos anos aqui no Brasil. Eu espero, tem que realmente essa sua ida ao espaço foi muito boa, muito positiva na questão de dar Sim. visibilidade também para o brasileiro médio a respeito de viagens ao espaço, a importância da ciência, que também a gente teve esse período muito difícil de negacionismo científico e esse É. período da Covid-19. Então, agora é interessante não só a gente começar a prestar atenção na área da saúde, mas em todas as áreas da ciência. E a sua viagem foi de fundamental importância para alavancar também essa visibilidade para ciências espaciais, ciências duras. Então, achei muito importante para a gente. Ainda bem que o Brasil finalmente teve sorte e enviou Uma notícia boa esse ano. Depois de foi tanta uma coisa, sorte, não perdendo só a a sua, foi Copa. uma sorte nossa. Então, foi muito interessante, muito importante. Você não pensa, por exemplo, em dar dica para o pessoal na sua página também, exatamente sobre esse mundo dos NFTs, investimento, porque isso é importante também para a ciência, tecnologia e inovação. Sim. Então, você não tem esse interesse em instigar as pessoas e dar dicas a respeito de como investir nessa área? Claro, claro, assim, mas eu tenho muito cuidado, sabe, Larissa? Eu acho que a prudência nesse sentido, quando a gente fala de assuntos técnicos e que mexem também com a expectativa das pessoas, eu sou muito mais conservador, porque eu acho assim que eu fiz um investimento de risco, não é uma recomendação de investimento, entendeu? Eu fiz, assumi o que eu fiz, né? Mas assim, não, nenhuma hora no Instagram eu chego e falo assim, gente, invistam lá no NFT. Tá vendendo até hoje lá, se quem quiser comprar e depois tentar ser sorteado numa próxima, vai ser sorteado, eu falo isso para as pessoas. Mas você não vai ver, eu falo assim, gente, comprem um NFT, comprem. Porque eu acho que assim, tem muito ainda a ser. O mercado precisa de amadurecer um pouco mais, né? Então, o que eu procuro fazer, e eu vou fazer, inclusive, mais esse ano ativamente, eu tô ainda familiarizando um pouco com essa lógica de redes sociais, de constâncias, de conteúdo e tal, mas é justamente mostrar para as pessoas os fundamentos disso para que elas possam tomar essas próprias decisões, né? Mas, assim, é do meu super interesse, né? Assim, inclusive, eu sempre falo, eu tento ser o mais acessível possível nas minhas redes, tento responder todo mundo. Quando a gente foi no Domingão, a gente, pô, ganhou um monte de seguidores ali, recebi milhares de mensagens. Todo dia eu tento responder alguém, porque eu acho que é muito importante essa proximidade, sabe? Eu não consigo olhar para o que aconteceu comigo como, tipo assim, nossa, eu sou o Vitor, eu consegui ir para o espaço, e agora todo mundo precisa de me seguir. Não acho que é isso. Eu acho que, assim, eu represento muito mais uma expectativa de uma geração, né? Assim, então, assim,
e não eu represento, mas o que aconteceu comigo. Poderia ser outra pessoa, poderia ser meu vizinho aqui, entendeu? Poderia ser alguém, sei lá, poderia ser vários tipos de pessoas. Então, eu acho que essa foi uma oportunidade para o Brasil, né? Eu posso falar assim, de, poxa, ter uma expectativa de que não necessariamente a gente depende do que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Eu sou um pouco crítico em relação ao nosso programa espacial. Você viu que o foguete lá de Alcântara não foi até hoje, né? Tá naquela coisa e tal. Eu sei que tem várias coisas para serem né, melhoradas nesse processo, mas eu acho que é importante, então, a gente enxergar essas oportunidades, né? Então, eu procuro sempre trazer o máximo para as pessoas, mas eu acho que existe uma responsabilidade e uma limitação minha em alguns pontos que eu não consigo ser a referência que as pessoas talvez esperam em alguns momentos. Mas eu estou me dedicando ao máximo para ser cada vez mais uma fonte de informação relevante para essas pessoas, entendeu? O programa espacial brasileiro, realmente, a gente tem muito pouco investimento. Para quem tiver interesse, eu fiz um vídeo lá no canal, um vídeo até antigo, com o Carlos Eduardo Quintanilha, que ele é diretor estratégico da Agência Espacial Brasileira, meu amigo, formou comigo lá na UNB. Legal. E ele explicou sobre o nosso projeto espacial. A gente tem um orçamento muito baixo. Então ele falou assim, Muito baixo. Larissa, o nosso orçamento, se eu pegar todo o orçamento da Agência Espacial Brasileira, a gente não consegue tentar lançar um foguete, tem que dividir em prestação por 10 anos. Se eu pegar tudo, mas a Agência Espacial não é só isso, ela tem outras agendas, né, Bom, dentro do Brasil. Então, é impossível, se você comparar o orçamento, ele colocou até em números, o orçamento, por exemplo, da NASA, com o orçamento da Agência Espacial Brasileira é pífio. Então, não é à toa que nós não conseguimos realmente lançar foguetes daqui e ter essa tecnologia. Agora eles estão tentando desenvolver para lançar nanosatélites do Brasil. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil, porque a gente não tem orçamento, a gente não tem estímulo para seguir em frente nessa área. Por enquanto, não. Quem sabe é, daqui para frente as coisas deem uma melhorada. Mas a gente é jogado um pouco de escanteio nessa parte de ciência, tecnologia e inovação no Brasil há muito tempo. E a gente é, sabe também que sem ciência, tecnologia e inovação não há crescimento econômico no país. exatamente. Então, acaba sendo uma balança bem desnivelada no país a respeito desse assunto. Quem quiser, Só, o vídeo está lá. Pode falar. não, só trazer uns dados que isso uma vez me chocou demais. Quando surgiu a notícia, eu falei, eu preciso estudar um pouco sobre o mercado, né? E aí eu entrei no portal da transparência, seria aberto para todo mundo, quem quiser entrar lá, joga no Google, portal da transparência. A EB, que é a Agência Espacial Brasileira, tem 160 milhões em média de orçamento por ano. E aí tem os 4 últimos anos aqui, que tipo assim, a média que a agência gastou é 30 milhões, 20 e poucos milhões, esse ano foi 25 milhões, estou olhando aqui agora. E só para as pessoas terem uma noção, um Falcon 9, que é um foguete da SpaceX, custa mais ou menos 60 milhões de dólares. Então, assim, se a gente converter aí para um real agora, está dando mais de 300 milhões de dólares um foguete e a gente está gastando 30 milhões de reais. Assim, é absurdo assim, a diferença, né? E eu acho, assim, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que só vai decolar mesmo nosso programa quando a gente tiver investimento privado, né? E por isso que é importante, eu acho, a gente fomentar esse mercado, né? Esse trabalho que a gente faz aqui é importante para chamar a atenção das pessoas, né? Pô, gente, tem gente boa aqui, vem cá investir, né? Então, vamos junto nessa. Acho que essa que é a principal mensagem, sabe? E o Brasil também, como país, a parte estatal também vê e dá importância para a parte de ciência, tecnologia e inovação, educação. Acho que nosso país dá muito pouca importância para as coisas que realmente importam. Então, eu acho que isso tem que ser mais valorizado. Acho não, tenho Com certeza certeza. absoluta, né, que isso tem que ser mais valorizado. E um país não cresce sem essas áreas sendo estimuladas e com orçamento. Então, bastante é uma que a gente espera uma melhora aí nos próximos anos. Tem que esperar, né? Tem que ser otimista. É, A outra opção, qualquer outra opção, né? Não tem outra. Então a gente tem que torcer para que as coisas melhorem nessa área. E sabe uma E coisa que eu acho legal também, Larissa? E é um elogio ao seu trabalho. Eu acho que as pessoas, né, quem está mais engajado nos assuntos científicos, tem que comunicar mais com as pessoas, sabe? Assim,
vou voltar para o exemplo da Blue Origin, né? Comparar, fazer uma leve comparação com o que aconteceu agora em Alcântara desse lançamento do foguete coreano. Assim, a Blue Origin, quando ela vai lançar um foguete, né? Quem viu aí o meu lançamento, coloca no YouTube depois, coloca lá, Vitor Blue Origin, vai ter algum vídeo lá. Ou eles colocam uns 10 drones em volta do foguete, com câmera 4K, e coloca não sei o quê, e faz assim, uma transmissão para comunicar para o mundo que eles conseguem fazer aquilo ali, né? E aí, por exemplo, eu estava vendo o canal do Pedro lá, e do Sérgio, o lançamento do foguete, não tinha uma câmera, não tinha informação, né? O Brasil, infelizmente, tem uma dificuldade de comunicar coisas boas que fazem, né? Então, assim, não adianta só fazer, mas tem que mostrar esse valor para as pessoas. Tem tanta coisa boa que a gente sabe fazer, sabe? E precisa comunicar isso para as pessoas. A gente não pode deixar que assuntos superficiais e fúteis eles se sobressaiam na sociedade. Eu acho que isso não pode acontecer, sabe? Mais pessoas como você e outros cientistas têm que aparecer mais, sabe? A sociedade precisa disso, né? E o seu trabalho é fundamental, que é realmente traduzir assuntos que muitas vezes são complexos, sim, mas para as pessoas entenderem, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que o seu trabalho, assim, eu já te parabenizei, eu quero te parabenizar de novo, que é fundamental para tudo isso que está acontecendo, esse novo movimento, sabe? O marketing é tudo, né? Exato, Se você for ver a página da NASA, a página da Agência Espacial Europeia, não só o site, mas as páginas das redes sociais, todos esses grandes projetos do James Webb, todos eles têm páginas, têm divulgação, tem exato. Instagram, né? Existe uma divulgação porque as pessoas, Ah, para saberem a importância, o porquê que está sendo dinheiro investido nesses projetos. Então, isso é muito importante. O Brasil realmente não faz essa parte marqueteira tão bem que, por exemplo, o é, satélite Amazônia 1 foi lançado, ficou assim, meio abafado, camuflado, vi pouca gente comentando a respeito, e é um sim. feito pra gente. Bem ou mal, É, é um satélite que foi feito 100% no Brasil. Ele não foi lançado aqui, não, porque a gente não consegue lançar. Mas ele foi feito 100% nacional, com empresas brasileiras. Então, é importante, é um marco importante para nossa ciência e para o pessoal do INPE, que trabalhou duro ali no Amazônia 1. Então, isso deveria ser mais divulgado. sim, E até pela televisão sim, aberta, teve notas, poucas notas ali em televisão paga, né? Como é que é? A televisão fechada. é, Então, assim, eu não vi muito se falando a respeito disso. Mas o James Webb estava no Fantástico. é, pois é, Então a gente tem que dar, né, uma certa valorizada também na ciência brasileira, porque é difícil fazer ciência no Brasil. É sim, difícil, o orçamento é baixo, os salários, os pesquisadores, nossos pesquisadores de mestrado, doutorado, estão com as bolsas congeladas há anos, sem reajuste, né? Tem a inflação, tem aumento de preços, então é bem difícil fazer ciência no Brasil. Agora teve os cortes que voltaram, felizmente, né? Suspenderam os cortes, porque alunos que moram em cidades diferentes daquelas que eles estudam, das universidades, como que eles vão se manter dentro da universidade? Porque não basta entrar na universidade, né? O governo tem que propiciar uma maneira do aluno permanecer na universidade. E, sinceramente, quem leva a pesquisa nas costas é aluno de mestrado e doutorado. Aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorando, eles que levam as pesquisas nas costas. Então, como não sim. pagar essas pessoas? É o trabalho deles, né? Então, não é um auxílio, é um salário. E um salário muito mal pago. Então, a É, gente tem que começar a pensar muito nisso. E para é, falar, o Vitor, eu queria que a gente entrasse um pouquinho na sua viagem, né? Que é o ponto-chave, master de todo esse. Claro, igual você falou, não se resume ao espaço. E ao espaço não é o fim, mas é o meio para a gente atingir coisas maiores e conseguir, né, avanços científicos, tecnológicos. Mas é claro que todo mundo quer saber sobre essa experiência no espaço, o nervosismo, como foi, como é flutuar ali no espaço. Conta um pouquinho dessa experiência fantástica que provavelmente só você vai ter nos próximos anos do Brasil. não, espero que não. Espero que não. Espero que mais pessoas possam ir. Ano que vem ir mais, no outro mais. Acho que daqui a pouco vai ser mais normal do que um ir a cada 100 anos, né? Mas, enfim, foi muito, 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 muito legal, assim.
É, assim, acho que é a pergunta mais difícil de responder, porque quando você não tem parâmetros para comparar as coisas, sabe? É muito complexo. Então, por exemplo, a sensação de microgravidade, né? Eu fiquei. Para explicar para o pessoal, e de novo, acho que é sempre legal enfatizar isso, foi um voo suborbital, né? E você, inclusive, explicou isso lá no Domingão, né? Do voo suborbital. Mas o voo suborbital ele é muito diferente dos voos maiores, mais longos, aqueles que vão para a estação espacial ou que ficam orbitando a Terra por dias. O meu foi 11 minutos no total, né? Então, assim, muito rápido, é muito impactante, velocidade alta, né, força G alta também, mas é um voo parabólico, sai da linha de Kármán, que é a linha que divide o espaço, que é 100 quilômetros de altura, né, em relação ao nível do mar, e volta de paraquedas. Então, eu fiquei em microgravidade, né, nesse 0G, em 3 minutos e meio, 4 minutos, não lembro de cabeça, mas foi mais ou menos algo em torno disso. E assim, primeiro, né, voltando um pouquinho atrás, tudo foi muito rápido para mim. Assim, eu comprei o NFT, fui sorteado tipo, uma semana depois. Eu já comprei no final assim, da oferta. Fui sorteado uma semana depois. Um dia depois eu já estava em contato com a Blue Origin, já com o Michael Good, que é um dos astronautas da Uma NASA. loucura, né? Não dá nem pra imaginar, assim, loucura total da pessoa de sua vida Não, nesse assim, foi período. bizarro. Imagina, eu trabalhando assim, e aí eu falei assim, cara, eu vou pro espaço, eu não posso falar pra ninguém, porque a Blue Origin tava. Se eu falasse, eu tinha um contrato de confidencialidade, que eu pagaria uma multa altíssima, eles que tinham que divulgar. Então, eu trabalhando com a cabeça, tipo assim, cara, eu vou pro espaço, tipo, que loucura, né? E aí, foi tudo muito rápido, né? Eu vi até alguém perguntou como foi a relação da minha família. Eu contei depois, eu não podia contar no dia e tal, então eu fui. Só minha esposa sabia. Eles não entendiam direito o que estava acontecendo. Quando eu falei para minha mãe, por exemplo, ela achou que eu ia para a Lua, mas não sabia que a Lua dá mais de 300 mil quilômetros. Né? E ela Outras deixou pessoas. você ir? Ou ela reclamou no começo? Falou assim, você não vai, não? Ela deixou. Depois que eu mostrei um pouco dos vídeos, né, assim, como que é seguro, assim, as pessoas foram, nunca pelo menos até então não tinha tido nenhum incidente, nem acidente com o New Shepard. Recentemente teve um probleminha agora com um lançamento não tripulado, mas não tinha tido nenhum problema, então eu falei assim, ó, muito seguro, assim, lógico que tem um risco, mas, pô, os caras estão fazendo isso desde 2000, e o primeiro voo tripulado foi ano passado, então 20 anos de teste praticamente e tal. Então, assim, né, expliquei um pouco para eles e eles me apoiaram, isso foi fundamental, né? Minha esposa chorou no primeiro dia, mas depois ela acostumou ali mostrei os vídeos também, ficou um pouco mais tranquilo. Então, assim, foi muito rápido. No terceiro dia eu já estava conversando com o astronauta da NASA no Teams aqui, medindo macacão, pré-requisitos, você faz o quê? Peso, altura. E, nossa, foi assim, uma semana muito intensa, eu não podia falar para ninguém. É, assim, muito, muito, muito complicado assim, esse processo. E o meu inglês estava enferrujado também, que tinha muito tempo que eu não precisava de respirar em inglês e tal. Então eu tive que é, entrar numa aula de inglês para ativar o cérebro de novo, porque senão eu ia perder muita coisa lá, entendeu? Eu queria ter uma experiência, mas eu não queria ter uma experiênciazinha eu queria absorver o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, meu maior desafio era o tempo, né? E aí, então, muito, muito complicado. Aí depois sai a notícia, uma semana depois que a Blue manda o primeiro contrato, saiu a notícia, e aí, assim, ninguém esperava que um brasileiro fosse ao espaço, ainda mais eu, né? Assim, sei lá, se fosse qualquer pessoa da área, legal, aquele ali já estava trabalhando, mas ninguém esperava que um Vitor de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ia para o espaço, né? Então, mexeu muito com tudo, assim, já estava na capa do G1 no dia, e aí, tipo, meu chefe viu a notícia primeiro no Globo.com do que eu falando, começou a me contar. E, assim, então, assim, foi só pra pessoa entender, foi uma loucura, assim, uma loucura, 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 como diz o, o Luciano. E aí, assim, né, depois, assim, anunciaram mais ou menos uma semana e meia depois, a gente já foi pro Texas. Então, foi tipo assim, do que eu comprei até chegar no Texas, foi menos de 3 semanas, basicamente. Foi E alguém com aí, você da sua família pra lá ou você foi sozinho? foi. A Marcela foi comigo. A Marcela foi comigo. Só ela também. E Ah, aí mas já nós tá fomos bom, pra né? lá. Imagina você sozinho, com aquele Não, turbilhão não na dava. cabeça, ia ser Não dava. Eu falei duro. assim, eu preciso que você vá comigo e tal. E ela foi. E aí, assim, chegamos no Texas, nessa primeira viagem.
E aí, assim, foi extremamente... foi muito legal a forma que eles trataram a gente, assim, né? Tudo bem que várias pessoas da população investiram muito alto, um valor muito alto nisso, mas eles nos trataram também como um investidor, né? Assim, como um cliente deles, né? Então, eles confortaram muito a gente, assim, um ambiente super agradável no meio do deserto, assim, com os trailerzinhos e tal, né? Muito legal, assim, acho que foi um lugar mais sensacional que eu fui na minha vida, assim. E então, eles nos tratavam muito bem, o ambiente era muito característico, assim, você tinha jornal da Apollo 11 original, assim, na parede, sabe, aquele jornal amarelado, assim, sabe? Então, assim, mapa da Lua, tipo, pô, um lugar muito legal, assim, para quem gosta, é como se fosse uma Disney, assim, só que muito pequenininho, muito aconchegante, né? E aí nós ficamos aqui ali e tal, e eu também lutando contra a cultura, lutando contra tudo, eu era o azarão ali, o cara do NFT que estava indo pro espaço. E aí, assim, eles vão e cancelam, deu um scrub, alguma redundância nos motores, e aí eles comunicaram isso no jantar, então nós tivemos que voltar para o Brasil. Ficamos mais 10 dias aqui no Brasil. Aí E naquela você não deu expectativa de medo, início. não? Não, Quando cancela o avião, eu falo que eu não vou entrar mais nesse avião. não deu medo, porque eles foram muito francos e honestos conosco. Assim. Eles falaram o problema, e o problema não era, né, pelo menos com o que eles falaram, mas eu acho que realmente aconteceu isso, não era um problema de segurança, era muito mais um problema de. Eu acho que era, se eu não me engano, era a calibragem do algoritmo do foguete na hora de pousar. Então não tinha a ver com a gente, entendeu? Porque a cápsula ela pousa de paraquedas, né? E o booster que volta pro pad depois. Então, assim, não tinha a ver com a gente, mas é muito importante, né? Assim, se no avião tem um monte de redundância, imagina um foguete, né? Mas então nós sentimos até mais seguros, porque quer dizer que eles cuidaram realmente de tudo, assim. Então nós voltamos e nisso que a gente volta, nó, fantástico, e mídia, entrevista, e tipo assim, quando que vai ser e tal. E eu não tinha. Então, assim, foi um caos de novo. Voltou aquela coisa, e aí 10 dias depois a gente volta e definitivamente fomos pro treinamento. Então, 2 dias de treinamento ali mais intenso, e mais uma vez, são 2 dias, porque é um voo suborbital, você não precisa de adaptar corpo, fazer treinamento em centrífuga, não precisa nada disso, porque a variação do corpo ali ela é muito sutil comparado a um voo orbital, né? Então é bem um pouco mais tranquilo. Então é muito mais assim para a gente, como foguete autônomo, é muito mais para a gente saber os comandos, assim, por exemplo, como que a gente vai entrar na cápsula na hora certa, como que a gente senta no assento. Em 0G, como é que a gente volta, como que a gente tira assim, como coloca, se pegar fogo, como que você põe a máscara. É bem essa a ideia é ser Se o pegar fogo, meu mais. filho, nem bota máscara, né? Mas ajoelha e reza, não tem outra. Mas a ideia, Lara, é ser o mais semelhante a um voo comercial mesmo. Não é complicar as coisas, né? Assim, é pra gente curtir ali, aproveitar. Quando você faz uma viagem, você não faz um treinamento de dias, né? Então, assim, é uma coisa muito direta, objetiva para essa finalidade, né? Diferente de outras finalidades. Então, sempre destacar isso pro pessoal. E aí, assim, tivemos esses treinamentos, por cenários que podem acontecer, e se de repente a plataforma não aproximar da cápsula, a gente não pode sair, então olha para baixo. Assim, alguns procedimentos mais simples, mas a gente tinha que repassar por esses procedimentos várias e várias vezes para ser uma coisa automática, bem semelhante quando você dirige, que você não pensa na hora de passar a marcha, só passa. Então, foi um pouco disso. E aí, então, tudo assim, acho que expectativa, né, no meio disso tudo. Um dia antes, a gente vai na plataforma e conhece oficialmente o foguete. Eu nunca tinha visto um foguete perto, então foi uma sensação muito legal assim, de ver aquele foguete, né? Antes a gente só estava dentro do simulador e tal. Então, para mim, tudo foi assim. Parecia que eu estava num filme 100% do meu tempo, assim, 100% do meu tempo, né? E aí, no último dia, então, a gente dormiu um pouco mais cedo, porque nós teríamos que sair da vila que a gente estava para o launch site, assim, às 4 horas da manhã, mais ou menos, 4h30, tipo isso. Nem Aí acordamos de dormiu, madrugada. né? Acordou, Não, dormiu. não. Deitava no travesseiro, assim, o que eu vou ver amanhã?
aquela coisa. Será que eu vou ver alguma coisa diferente, assim, tipo assim, super extraordinária, né? E assim, o medo, pô, assim, pensava o tempo todo mais na minha família, né? Não em mim, pô, se eu morrer, eu acho que eu nem vou sentir, né? E o pessoal vendo isso ao vivo, né? Tipo, você, assim, por mais seguro que seja, você tem Você não aquele receio, assistiu né? Nossa, nada na Netflix antes de ir, não, né? Tipo, Challenger, voo final. Espero que você não tenha visto. não, não. Eu assisti só Inspiration 4, que são as coisas que deram certo, né? Então, eu assisti algumas coisas mais tranquilas, assim. Mas, assim, apesar de que durante o treinamento eles mostram isso, por exemplo, o Challenge foi quando entrou na atmosfera, né, que deu problema, né? É, Qual que foi na foi, foi, reentrada. Não, foi qual na que foi, subida. O foi Challenger foi na ah, subida. Esse foi de. uma subida, qual que Foi. foi qual que foi o ônibus espacial que deu problema na entrada? Esqueci, mas enfim. O Challenge, ele tinha um problema que ele era um sistema totalmente integrado ali, os boosters auxiliares, né, com o principal e tal. E aí era uma coisa que deixava a gente tranquilo, porque o foguete, né, tinha um booster, vou pegar o negocinho aqui do Pedro para mostrar, finge que eu tenho um booster grande aqui, né, e a cápsula aqui em cima. Então, se tivesse qualquer princípio de incêndio, essa cápsula que ela é ejetada, entendeu? A milhares de metros para cima e abriu o paraquedas. Então, era muito difícil ter um risco letal. Inclusive, para quem tiver E isso curiosidade, acontece, não, isso acontece também, ô Vitor, igual no avião, né? Para dar uma coisa errada, muitas coisas deram errado, né? Não isso, é um problema que causa um acidente de avião, mesma coisa com foguete. É uma sucessão de erros que acontece para uma tragédia. Então, perfeito. E no foguete ainda é muito mais, porque você tem uma equipe de 1.000 pessoas para um foguete, né? Assim, que estão olhando exatamente cada parafusinho ali. Então, assim, a gente estava tranquilo. Para quem tiver curiosidade aí, depois pesquisa NS, novo sapo, né? NS 23 no YouTube, que foi a última que deu um problema. O booster, ele falhou na subida, já estava no alto já. E aí eles entenderam que o booster estava falhando, poderia ter alguma coisa, e aí eles acionam a ejeção da cápsula. Então, a cápsula é ejetada, o booster vai para outro lugar, a cápsula volta de paraquedas. Então, o nosso maior receio era de ser uma emoção um pouco maior, mas não morrer, né? Assim, então, era um pouco disso. E aí, então, fomos para lá, né? Assim, chegamos no dia do lançamento lá na nossa base de treinamento, que aconteceu o treinamento. E aí já tem um telão com contagem regressiva de menos 3 horas, assim. E aí eu fiquei tenso, tipo, nossa, eu muito emocionado o tempo todo. Conheci o Charlie Duke também, que foi um dos homens da missão Apollo 16 e foi o Capcom do Neil Armstrong na Apollo 11. Então isso para mim foi um dos maiores privilégios que eu já tive na minha vida, de agora você vai almoçar ter que com usar ele. esses contatinhos aí pra gente fazer várias lives com os astronautas, fazer live com o Jeff Bezos, por favor, hein, ô Vitor? Pois é, eu não conheci o Bezos, mas eu conheci o Charlie. Isso para mim acho que foi um privilégio lá. Porque, poxa, eu conversar com o homem que conversou com o Neil Armstrong. E aí, no dia do nosso lançamento, ele chama a gente no rádio e manda boa viagem. Então, assim, poxa, o mesmo cara que conversou com o Neil Armstrong, ele me mandou uma boa viagem. E depois de 53 anos, se eu não me engano, ele volta pro rádio. Olha só, tinha 53 anos que ele não fazia essa função. Ele foi simbolicamente, lógico, mas ele dá uma mensagem pra gente. Então, assim, imagina a minha cabeça o tempo todo nisso, né? E aí, poxa, caminho do foguete. Depois, se quem quiser, eu posso até deixar um link aqui. Tem um link que eu narro cada etapa, assim, que é super legal com imagens, né? Que é justamente isso. Então, entrar no carro e a gente passa no corredor, assim, com a família, com um sininho, assim, despedindo da gente. E aí você entra numa reta de 2 km com o foguete lá no final, assim, o sol nascendo de manhã. E aí você vê o foguete assim, indo em direção, assim, foi muito emocionante, E muito Marcela ficou emocionante. mais nervosa que você, né? Então, ela estava mais tranquila do que eu, porque ela viu também ela passou por um treinamento também para mais psicológico, assim, né, para entender, não só psicológico, mas para entender também as redundâncias, né? E aí eles mostram vários testes que não tem como achar isso no YouTube, isso é material deles, né? De, tipo, por exemplo, cápsula está no chão, parada no chão, ejeta ela agora, ejeta. Cápsula está subindo, solta. Então, assim, aí eles mostram isso. Marcelo ficou mais tranquilo.
Mas assim, não tem como. Quando você entra no foguete e fecha a porta, não tem como, né? É impossível, entendeu? Assim, você pode pensar o que você quiser, eu fiz minhas orações, né? Eu acredito muito, muito em Deus, assim, fiquei ali e cantava e tentava fechar o olho. Mas quando você olha e fica uma pressurização no tanque, assim, batendo, ó, tum, tum, tipo aquele barulho do avião que você tá, quando você tá esperando ali para sair, que você não sabe o que que é, os leigos não sabem o que é tipo isso no foguete. Então, assim, tava muito tenso, né? Muito tenso. Depois eu vou deixar o link, vou até copiar aqui. Mas então, assim, foi isso. Eu vou deixar aqui nos comentários. Pesquise, gente, ó, o dia que eu fui ao espaço. Vou deixando aqui. Pesquisa isso. Vocês têm como fixar. Enfim. Mas aí, então foi isso lá. Aí depois, na hora que a gente liga o motor, né? Acende o pavio ali, a chama do motor ainda vai no lado da minha janela, assim, então fica tudo laranja. E aí, então, quando sobe o foguete, assim, eu nem sei, sabe? Assim, nem sei explicar. Porque ele vai ganhando muita velocidade, porque o combustível queima muito rápido. Então ele sai meio pesado e vai aliviando o peso de combustível e ao mesmo tempo que a ar vai tornando mais rarefeito. Então ele passa do max Q ali depois de 1 minuto, que é o máximo de pressurização que o foguete passa. Ele vai muito rápido, ele vai de 1.000 a 3.500 km por hora em menos de 1 minuto. Assim, é muito, muito rápido. E aí, assim, a força G vai aumentando, aí você sente uma pressão muito forte no peito, porque a gente estava mais inclinado, assim. E quando chega mais ou menos 80% da trajetória, o booster, a cápsula separa do booster aqui, ó. Puf. Então, no que separa, ela continua só em inércia aqui. E aí, nesse ponto ali, a gente já estava ultrapassando a linha de cargo. Do nada fica tudo preto. Tava de dia, né? Então, do nada fica tudo preto. Isso foi muito legal de ver, porque assim, eu falei, ué, não vai ficar preto. Nós falamos que você sobe um pouquinho e fica preto. E do nada fica muito escuro. Porque acaba a atmosfera, viu, gente? Essa é a linha que separa nossa atmosfera, o limite superior, do espaço, né, Isso aí. sideral. E aí você vê, então, exatamente a camada de oxigênio. A camada de oxigênio ela é muito próxima à Terra, né? Então, essa concentração mesmo de oxigênio é muito próxima da Terra. Então, quando você olha no horizonte, assim, além de ver a curvatura, né, aquela coisa que todo mundo sonha em ver, você vê essa casquinha de ovo, que é o oxigênio, que para mim dá até uma sensação de fobia, assim, porque quando você compara o tamanho da Terra com o oxigênio e o que tem para cima, é como se a gente tivesse uma bolha aqui, uma cápsula, invisível, que tipo, é o que faz a gente respirar. Então, umas viagens que eu tive ali em cima, assim, muito forte. E aí, assim, nesse exato momento que fica tudo preto, acontece tudo de repente. Fica tudo preto, a gente sai do cinto de segurança, então são uns 5 pontos assim, e a gente já estava em 0G. Então, o 0G especificamente, meu cérebro demorou pra caramba pra entender, porque não é igual você tá na piscina. Eu achei que ia ser, tipo assim, bem igual ali. Você tá nadando. Tipo, eu pensei, tipo, mergulhando, né? Não tem nada a ver. Não, mano, não é, porque quando você tá na piscina, quando você mexe a mão, você sente a sua mão em atrito ali na água e você tem também a pressão atmosférica, ele puxa, você tem um monte de forças ali tipo, sobre o seu corpo. E quando você tem 0G, você não sente absolutamente nada, parece que você saiu do seu corpo. É, assim, uma sensação meio que essa. Então É parece que você aquele saiu do corpo. elevador que cai do parquinho. Não, Não parece, não? não, porque tipo, quando o elevador cai, tipo, você sente uma pressão, você meio que é puxado junto. E você não flutua, assim. Eu não sei Tá explicar. amarrado no cinto. Quando a gente estava em 0G, você simplesmente, tipo assim, se você parar aqui, no vídeo tem, tipo, por exemplo, solta uma cartinha, ela fica parada aqui. Então, assim, quando eu pego a cartinha aqui, ela tava parada. Dei uma cambalhota, fiquei de cabeça para baixo, fiquei de lado, assim. Só que a parte ruim que foi tão rápido, né? Assim, é muito tempo para quem nunca teve nisso, né? Mas tipo, muito rápido, então assim, daquela vontade de, nossa, eu queria ter feito isso também, eu queria e tal. Porque você ficava dividido entre ver a janela e experimentar ali as sensações, né? Então, assim, acho que por ser muito rápido, essa foi a parte ruim. Mas então foi muito, muito isso. Aí depois que a gente precisa voltar aos assentos, aí começa a queda livre. Aí é a sensação do elevador, que
E queda livre é pesado, foi mais de 2.500 km por hora só de queda livre. Então, assim, nossa, assim, é a sensação absurda. E como a cápsula ela é chata embaixo, né? E tem esse escudozinho de calor aqui, fica muito atrito no ar, então ela fica, tipo, tremendo, assim, pra caramba. Então foi muito doido. Aí, de repente, então, abrem-se os paraquedas e aí todo mundo sente aquela sensação de tô vivo, deu tudo certo. Agora eu dou uma relaxada até chegar lá embaixo, né? Então, foi essa história aí. Muito louco. Muito, 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 muito. Eu tô doido pra ir de novo. Assim, minha missão de vida agora, além de ajudar outras pessoas, lógico, é ir de novo. Eu quero muito sentir essa sensação de novo, sabe? Porque foi muito, muito legal. E respondendo a última pergunta nossa, do N. Brosin, é exatamente, a impressão que a alma saiu do corpo. Nunca aconteceu minha alma sair. Mas eu imagino que deve ser uma coisa dessa, porque, Laís, é indescritível e incomparável com qualquer coisa que a gente, tipo assim, que eu já senti, pelo menos na minha vida, sabe? É muito, muito diferente. Então, foi isso. Legal. E quando você voltou, o mundo era o mesmo ou o mundo já era outro? Na sua vida, tenho certeza que o mundo Não, era outro. totalmente diferente. Assim, eu acho que olhar isso de cima, assim, eu fiquei com uma impressão assim, na minha mente, né, assim, olhar aquilo ali e falar, nossa, é muito grande até, assim, algumas coisas assim, algumas falsas expectativas que eu tinha, que eu ia chegar ali e achar a Terra pequena, por exemplo. A primeira coisa que todo mundo fala, nossa, a Terra é mó pequena comparada a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquilo ali que a gente sabe que é real, mas quando você olha de cima, você fala, não é tão pequeno assim quando você olha isso de cima, né? Então, e também esse, vou ficar no escuro ali. E o escuro, só que ele é escuro quando você olha para cima. Quando você olha para baixo, o reflexo, por exemplo, da Terra, né? Tipo, igual, por exemplo, na Lua reflete o Sol durante a noite, é muito forte. Então, é um clarão que vem né, de baixo para cima, assim. E você não vê estrela, por exemplo, não vê nada, você vê preto. Preto e azul embaixo, né? E um clarão de baixo para cima, assim. E, e aí, assim, mas isso tudo, olhar para isso tudo e ver o tamanho da Terra, mas também se ver essa questão, por exemplo, que eu te falei da atmosfera, né, da camada de oxigênio, bem pequenininha, parecendo uma casquinha de ovo, eu tive essa sensação de, assim, poxa, a gente preocupado com tanta coisa pequena aqui no nosso dia a dia, muitas vezes, né, assim, com picuinhazinhas. Lógico que existem problemas importantes, a gente precisa de lidar e superá-los, mas muitas vezes a gente fica com uma disputa de ego, né, eu sou melhor que fulano, e a gente ainda tem um universo literalmente a ser explorado, né? Então, por que a gente não concentra nossos esforços em explorar isso e gerar mais oportunidade para todo mundo, né? Então, isso foi a principal visão minha que mudou bastante depois disso, né? Assim, eu estou muito mais colaborativo desde então, sabe? Assim, assim, realmente, assim, querendo muito que as pessoas tenham esse acesso, sabe? Acho que a maior alegria que eu acho que eu vou ter é quando, sei lá, uma criança aí que tá sonhando com isso, for de fato, né? Uma pessoa que está muito mais engajada do que eu, engajada do que eu, tendo essa oportunidade de realizar de fato esse sonho, né? Então, eu tenho muita expectativa desses próximos passos e eu quero muito ser uma ponte para isso de alguma forma, né? Então, sei lá, vamos junto nessa, né? Vamos junto nessa. Essa frase que você falou de que o universo realmente é muito grande, e eu como cientista e sempre fui uma entusiasta desde criança que eu quis, né, ser cientista, fazer física, enfim, sempre foi um dos problemas existenciais que me atormentaram. Então eu acho que até por isso eu sou um pouco blasé com relação aos problemas, porque eu sempre penso, gente, isso aqui não é nada. Então, eu acho que a cabeça, você voltou com uma cabeça um pouco de cientista, porque cientista tem essa, principalmente quem trabalha com o universo, astronomia, tem essa dimensão, assim, não de experiência, mas de experimentos mentais a respeito dessa nossa de pequena dimensão. O pálido ponto azul, como Mas, dizia Carl Sagan, né? exato. Da Terra. E É, chegando aqui, pronto, pousou, experiência incrível, voltei pro Brasil. Como tá sendo a vida de celebridade? não é celebridade, não. Assim, eu não gosto, assim, sei lá, eu gosto muito assim, de representar uma esperança. A minha figura, assim, representar uma esperança para alguém. Eu acho isso super legal. Mas acho que essa linha de celebridade, eu sou muito low profile às vezes, assim, eu tô aqui muito mais pela missão do que pela vontade, sabe? Assim,
eu tinha uma carreira bem estruturada antes, né? Assim, eu não tinha essa coisa de, nossa, preciso ser uma pessoa famosa, preciso de estar na televisão e tal. Eu nunca acho que busquei muito isso na minha vida, não, sabe? Mas, assim, eu acho que quando você fala de legado, né? E é uma coisa que eu sempre tive vontade de gerar isso, né? Passa por reconhecimento das pessoas, isso é normal, né? Então, assim, eu tive muito hater nesse processo, foi muito chato, assim, né? Assim, falando na parte chata, pô, todo mundo vê só romance, Só o né? glamour. Só o glamour, né? De a gente estar lá no Projac, andando de carrinho, né? E tal. Mas, assim, muito hater de, pô, esses terraplanistas insuportáveis, cara. Tipo assim, nossa, muito chato. Assim, esse processo de negacionismo em cima de mim. O pessoal, tipo assim, me chamando de mentiroso na minha cara aqui no Instagram muitas vezes. E eu nem busquei isso, entendeu? Assim, eu não era. Cara, tipo, você acha que eu quero provar alguma coisa? Eu não quero provar nada pra você. Meu intuito não é te provar nada. Eu só tô compartilhando o que aconteceu comigo, né? Eu não ganhei nada com isso, não. Inclusive, ninguém ganharia nada na Terra sendo conspiração, na Terra se redonda. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Então isso foi bem desgastante pra mim. E aí no início ali, tipo assim, eu tinha muita mensagem, o pessoal, né, aqueles haters ali, e eu comecei a ironizar alguns, e alguns me ameaçaram, foi um negócio bem chato, assim. Um negócio, galera, bem estranho, assim. Mas aí, assim, passou, parei de dar um pouco de palco pra essa galera. Eu tive um pouco de resistência também, de pessoas da área, né, assim, achando que eu, como se eu tivesse furado uma fila, sabe? E eu, tipo assim, não é meu intuito, então toda vez que eu falo alguma coisa em qualquer lugar, eu sempre enfatizo isso. Tipo, assim, não é a minha ideia aqui, eu não vou competir com ninguém, assim, né? Acho que o meu maior papel é valorizar o trabalho de vocês, né? Meu maior papel aqui é mostrar que o Brasil tem solução através de vocês, mas vamos colaborar, né? Então, assim, então, Colaborar mas é a chave para o sucesso. Não adianta, ninguém exato, faz nada exato. sozinho. Então, assim, eu busquei, assim, ser um pouco mais resiliente nisso, assim, sabe? Gente que tava, tipo, sendo um pouco chato comigo, eu busquei aproximar mais e mostrar meu ponto de vista também, de que justamente, tipo, quem me conhece sabe que eu não sou competitivo, não é meu intuito descredibilizar ninguém, muito pelo contrário, né? Então, assim, isso foi uma parte ruim, mas, assim, a parte mais legal, né? Vou deixar a parte legal por último, que ela é bem mais importante, né? É assim, poxa, quando eu tô na rua, uma criança me reconhece assim, a criança olhar para mim e falar assim, eu conheço alguém que foi pro espaço, eu também posso, entendeu? Eu nunca tive essa possibilidade, tipo assim, de andar no meu bairro aqui e achar alguém que foi pro espaço. Então, assim, isso para mim é a parte, assim, chave de tudo que aconteceu, né? Ir numa escola e as pessoas, e, tipo assim, ver um monte de gente que quer ser astronauta agora, entendeu? Então, assim, que isso quer dizer? Pô, essas pessoas vão estudar porque elas viram que existe uma luz no fim do túnel, né? Então, isso pra mim não tem preço, sabe? Isso, assim, eu fico emocionado quando eu falo disso. Quando eu vou nas escolas, é o momento mais feliz, assim, da minha semana, né? Então, me chamem aí, que eu gosto demais de ir na escola, pra algum professor que tiver aí, assim, realmente é uma coisa que me alegra muito. E também, assim, eu acho que isso que está acontecendo com você um pouco agora também, né? De muitas pessoas populares conhecerem um trabalho que não sabiam nada de nada. Então, o privilégio de você conduzir essas pessoas à informação relevante, né? Então, eu estou muito pelo propósito, sabe, Lara? Eu estou muito pelo propósito, né? Assim, e eu acho que nada vai me tirar disso e porque eu consegui ter uma experiência que poucas pessoas tiveram até hoje, né? Então, tive esse privilégio, não merecia tecnicamente, eu sei disso, né? Mas toma aí e assim, o que eu puder fazer para usar disso para o benefício de todos, eu vou fazer com certeza. Não vou ser político, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas fala a verdade. Eu vi alguém entrando aqui na live. Big Brother Não, 2023. Fala nossa, a verdade, Vitor. bem, sou casado, bem casado. Não. Meu filho, mas ó, vai lá Ó, falar de ciência. Se o Boninho te chamar, você vai, que você vai ficar nada, falando de ciência o dia inteiro. nada Divulgação. contra, nada contra, muito pelo contrário. Fiz até amigos aí depois, o Gui, que tá aqui em BH, o Gui Napolitano e tal. Conheci pessoas excelentes que vão e tal, mas não é, tipo, não é o Victor. Se eu fosse para lá, não tem nada a ver comigo, assim. Acho que eu sou low profile, assim. E eu tô aí em prol eu gosto de negócio lá. Eu gosto de
banco imobiliário, eu gosto disso, entendeu? Eu não gosto enfim, não, BBB não. Deixa pra você, acho que você vai divulgar muito melhor assim isso do que eu, cara. Boninho, me chama. Aí, ó, chama lá, viu? Você viu que ela foi muito melhor do que eu lá no programa, tá vendo? Então, assim, Imagina! Até parece, o programa foi ótimo, inclusive para as pessoas que chegaram através do Domingão. Eu achei assim, foi muito legal ver a televisão aberta, dando espaço para a ciência também, para falar. É um quadro curto, mas instigou muita gente. Assim como você falou, eu recebi mensagens de meninas falando que queria ser astrônoma, que nem sabia que era possível uma mulher ser astrônoma no Brasil. Então, isso é muito legal. Representatividade importa muito. Então, é muito legal essa oportunidade que a televisão nos deu de mostrar um pouco do trabalho que é feito no Brasil, na ciência, ciência espacial. E alguém perguntou aqui para você nos comentários se você teria coragem de ir para Marte e nunca mais voltar, igual a nossa conterrânea Sandra, que queria, conterrânea de programa, que queria ir sem volta para Marte. Aqui, antes de responder a sua pergunta, só reforçar um ponto sobre a questão dos programas. Pessoal, muito importante, tá? Assim, e vou ser bem franco com vocês aqui. Vocês engajarem com a gente lá no perfil do Luciano Huck, falar que vocês querem mais ciência, gente, entendeu? Então vai lá, comenta. Quando a gente postar coisa, gente, compartilha mesmo, sabe? Assim, não é pra gente ficar famoso, não. Mas assim, compartilha coisa de gente aleatória, mas assim, cutuca a mídia. Vamos. Porque assim, a mídia só vai reproduzir aquilo que a audiência demandar. Resumindo, é isso. Eles estão ali em prol do que dá visualizações. Então a gente precisa mostrar que a gente quer ver essas coisas. Então, chama lá de novo lá, me chama de novo, mas vamos lá na Ana Maria Braga agora. A gente tem que começar. Fazer barulho nas redes sociais para mostrar que vocês querem ver ciência também na televisão. É muito importante, realmente. Agora, comenta na última foto deles. Ó, Luciano, chama de novo, pessoal, que a gente quer saber mais. A gente quer conhecer mais coisas. E marca os amigos, gente. Assim, marca mesmo. Assim, gente, ajuda aí, chama. Vamos criar uma comunidade forte, gente. Isso é importante. Sabe? Isso é muito importante mesmo. Sei que tem muita gente que faz isso por engajamento, por perfil, para depois fazer publicidade. Existe. Mas existe a boa notícia que a gente precisa de representar. Então, divulga, pelo amor de Deus. Vamos fazer a comunidade da divulgação científica maior e mais engajada, porque a dos negacionistas é bastante grande e engajada. Então, nós temos que, nos engajar mais. É importante, realmente. É isso. Então, mas respondendo essa pergunta, eu não iria para Marte hoje. Não iria, justamente porque não tem, assim, não acho que. Se um dia tiver um projeto de vai e volta e tal, eu posso considerar, mas assim, sem retorno, não toparia nem. Assim, eu queria. Mas são 2 anos, né? Uma viagem tripulada a Marte dura 2 anos. Você iria mesmo assim? Assim, não sei. Eu pensaria, mas hoje eu não penso, entendeu? Assim, nem passa pela minha cabeça aí sem volta. Não faria isso, sabe? Agora, o que eu tenho muita vontade de ir, por exemplo, por estação espacial, você tem muita vontade de ficar ali um tempo, talvez, né? Porque o pessoal da Expedition 4 fez também. Tenho muita vontade, pô, até Lua mesmo, que tá dando alguns dias até lá, pelo menos, né? Isso aí eu acho. Mas eu tenho uma curiosidade, um problema, que eu acho que eu não contei isso pra ninguém ainda, mas eu sou muito claustrofóbico. Muito. Eu só não tive muita claustrofobia. Não dá conta, não! Então, eu não tive claustrofobia nesse lógico, porque eu sabia que era rápido, primeiro. E o segundo, que a janela era muito grande. Então, assim, não dava pra ver as coisas. Agora, eu tava vendo a cápsula da Orion. Que isso? Tem nem janela no lugar, tipo, apertadinha. Eu não consegui. Aquilo ali, realmente, eu não consigo. Mas, assim, se tiver uma coisa mais ali, um Starship, uma coisa um pouquinho mais sofisticada ali, eu acho que eu topo. E você tem vontade de fazer, se especializar para, sei lá, porque para você ir para a Estação Espacial Internacional, você tem que ser um astronauta profissional, né? Sim. Porque tem todo um treinamento, pilotar avião, enfim, tem várias coisas, né, que são necessárias. Sim. Você tem essa vontade de começar um treinamento para se tornar astronauta profissional? Assim, eu acho que não me tornar um astronauta profissional, mas eu tenho vontade de cumprir os pré-requisitos para ter esse acesso, entendeu? Assim, eu acho que eu tenho muita vontade.
A própria Blue Origin, por exemplo, ela vai lançar o Orbital Reef agora, que é uma estação espacial, né? Só que não vai ser a internacional. E a ideia é que isso seja assim, ainda mais turístico, né? Só que é lógico que você vai precisar de um treinamento um pouco maior. Mas o que eu vejo é uma tendência de não ter que você ter uma carreira militar, uma carreira muito extensa para cumprir isso, para simples acesso, assim, entendeu? Então, assim, eu quero no futuro, assim, sabe? Eu tenho essa vontade de estudar, não para o próximo ano, mas assim, amadurecer isso ao longo prazo e lógico, assim, especializar para estar capacitado. Isso aí, com certeza eu tenho essa vontade, entendeu? Por exemplo, a Inspiration 4 foram dois pilotos, né? O Jared e a Dr. Cia Proctor, e dois civis normais. E eles ficaram 3 dias em órbita. Eles não foram para a estação, né? Acho que eles não foram, não. Mas eles ficaram 3 dias em órbita. Então, esse é um voo, por exemplo, que eu tenho super vontade de fazer. Mas aí, por exemplo, Inspiration 4, a gente está falando aí já de 3 meses, 6 meses de treinamento, de centrífugo e tudo mais. E aí, um programa desse eu super toparia, por exemplo, entendeu? Quem sabe? Aí, ó, Elon Musk, se você estiver assistindo essa live aí, Jeff Bezos, pode ser também, né? Acho que daqui a pouco eles fazem isso também, esse tipo de voo, né? A Blue né, Origin. eles vão lançar Não. agora, no primeiro semestre, o novo foguete. Mas ele não vai ser tripulado, ele vai ser só carga, por enquanto, entendeu? Que vai ser, acho que, o terceiro, quarto maior foguete da história, assim. É bem grande também. Inclusive, eu tô indo pra lá, gente. Primeira mão aí pra vocês. Ano que vem, vou fazer um tour lá no Kennedy. Aí vai ser super essa. Então, a Blue tá me chamando pra ir lá conhecer o foguete. O novo, né? E aí eu vou estar lá. Ai, por Espero que favor, vocês faz uns acompanhem aí. vlogs pra gente. Vou fazer uns vlogs. Pode É, deixar que eu vou queremos usar ver tudo. tudo. Queremos estar com você à distância. Não, tem muita coisa legal, assim, isso é uma parte boa também. Eu tenho muitos acessos agora, né? Eu tenho um pinzinho de astronauta comercial, mas tem. Eu tenho um pin da FAA, né? Da Federação dos Estados Unidos. Então, assim, de fato, eu sou credenciado para muita coisa. Isso é legal. Né? Abriu Lógico que muitas existem os portas, níveis. né, Vitor? Existem os níveis, as hierarquias, né? Que, logicamente, são respeitadas, e eu sempre enfatizo isso. Mas eu tenho algumas credenciais, isso é legal. Assim, se alguém pesquisar hoje no Wikipedia, eu sou uma das 600 e poucas pessoas na história que foram no espaço, né? Que ultrapassaram a linha de Kármán. Então, assim, entrei para a história, que legal. Com certeza. E o pessoal perguntou aqui embaixo como que faz para quem quer ir ao espaço. Gente, eu não tenho informações a respeito disso, o Vitor com certeza conhece, mas no Brasil a gente tem alguns programas como o Habitat Marte, eu não sei se vocês conhecem, que é de uma universidade federal do Brasil, que eles simulam treinamentos, tipo, num lugar árido lá, como se fosse astronauta, para dar esse certificado de astronauta análogo. Então, no Brasil, tem alguns programas que fornecem das universidades federais. Aí no Instagram vocês podem procurar Habitat, com T no final, Marte. É um dos programas bem legais. E talvez o Vitor também saiba falar mais. Quais são o passo a passo para quem tem interesse nessa nova carreira aí que o Vitor lançou no Brasil? Acho que assim, tem abordagens diferentes, né? Assim, são propostas diferentes. Se você quiser ir como um turista, é lógico que os pré-requisitos eles são muito menores, né? E para muitas pessoas, tipo eu, basta, né? Só você ter experiência. Mas ainda assim, lógico que eles são muito complexos, né? Mas, poxa, hoje você já tem a Virgin fazendo isso, você tem a Blue Origin fazendo isso, a SpaceX menos, mas também fazem isso, né? Eles também fazem isso. Mas, assim, eu acho que depende muito. E assim, acho que a pergunta ela é mais complexa porque a gente vai ver um avanço muito grande nos próximos anos. Então, assim, a resposta hoje ela vai ser totalmente diferente do que no final do ano que vem. Porque esse desenvolvimento, né, se a gente for olhar num gráfico, ele é exponencial, né? Tecnologia é exponencial. Então, assim, antigamente, eu gosto de usar a analogia da aviação comercial. Nos anos 80, só riquíssimos andavam de avião. Nos anos 90, ricos andavam de avião. 2000 começou a dar uma popularizada, né? Então, assim, aí, pô, eu fui andar de avião a primeira vez com 15 anos, né? É acessível para todo mundo? Não, não é acessível para todo mundo ainda. Mas tem vários trechos, por exemplo, que se você comparar o avião com o ônibus, vai dar o mesmo preço, entendeu? Então, quer dizer o quê?
que hoje existe uma popularização, uma democratização um pouco maior. Então, a linha astronáutica ela vai seguir um pouco isso também. Os foguetes retornáveis, cada vez tecnologias de propulsão mais avançadas. Então, e aí, então, tá tudo nas suas mãos aí, Larissa. Você tem que desenvolver tecnologia pra gente ficar mais barato pra gente ir, tá vendo? Eu tá difícil na minha área, não, gente. Eu não sou da astronáutica, eu Eu trabalho com sei, tô coisas, brincando. crises existenciais, coisas de vago sobre a existência do cosmos e da vida. São, são coisas um pouco mais, né, abstratas, talvez, mas é muito, muito legal. E eu não teria coragem de ir a Marte. E principalmente nessa década, não seria cobaia para um voo tripulado a Marte. Para mim, isso ia ser uma cobaia no voo tripulado a Marte. Não acho que a gente tem condição de voltar, não. Eu acho que aí é muito tempo. São 6 meses em espaço profundo para ir, mais 1 ano e meio em solo, mais 6 meses para voltar em espaço profundo. Acho que o risco é muito, muito grande É, para nossa é, tecnologia nessa década. Eu não iria. Nem de de graça. fato, né? De fato, de fato. É, é, muita coisa ainda para acontecer. A gente está na era das caravelas, como diria o Sérgio, né? No avanço do setor espacial. Então, gente, tem muita oportunidade ainda que ninguém sabe qual é, né? Então, acho que eu tenho muita expectativa positiva, assim, disso, sabe? Muita expectativa. Então, tende aí daqui a pouco a gente ter boas notícias. E assim, da minha parte, o que eu ficar sabendo, se só rolar um sorteio de novo, vou contar pra vocês, né? Tipo, Ah, por favor, que eu vou vou me falando com inscrever no vocês. próximo. Eu não sou muito sortuda, não. Nunca ganhei nada, só um tênis na academia. E foi meu único prêmio na vida. Ó, Mas, se eu responder a pergunta do Fagner, a questão do ET, assim, pessoalmente eu não acredito, tá? Mas assim, depois se não for amanhã, na próxima lista da próxima semana, vou lançar um post, né, com um fato curioso sobre isso, sobre estudos disso. Assim, uma viagem, não há nada científico, tá, Lari? Pode ficar tranquilo. É mais uma reflexão. Depois eu queria que vocês comentassem lá quando eu postar e pra gente debater. Acho que vai ser legal. Semana que vem vocês acompanham no meu perfil que a gente vai. Vou ai, postar gente, eu algo para acredito em instigar. aliens. Olha a manchete do jornal. Cientista fala. Não, mas gente, o universo ele é muito grande. Eu nunca vi, mas o universo ele é muito grande. São bilhões de estrelas, bilhões de galáxias. Dentro de bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares e de estrelas. Assim, estatisticamente, deve ter alguma coisa. Deve ter algum tipo de vida em algum lugar, sabe? Inclusive a Lua Europa de Júpiter é uma lua que tem água. Então, assim, a É, possibilidade de ter vida, ela existe, né? Onde há água há vida. Então, a ciência sempre busca por lugares que tenham água. Eu acredito que deva e sim existir algum tipo de vida em algum lugar do universo. eu tenho muito, esse meu dilema é muito grande sobre inteligência, sabe? Assim, vida, acho que estatisticamente é muito provável, já que a gente não tem esse acesso. Mas é, essa parte de inteligência, quando eu olho para dentro, assim, a gente é muito, assim, a gente está conjecturando, pensando, então não sei. Lógico que sim, é muito grande, né, que você falou, mas acho que entra um monte de questão, entra questão filosófica, religiosa, são várias variáveis, né, complexa. Mas assim, eu acho um negócio legal pra gente conversar aí nos próximos. E depois, lá, eu te mando o post, você dá a sua opinião lá depois. Eu quero saber o que você acha. Tá. Os cientistas que eu converso, os meus amigos, meus pais, ninguém fala isso explicitamente, mas todo mundo acredita que tem a vida em algum lugar. E Aham, seria a maior descoberta da ciência. Eu não tô falando nem de sim. vida inteligente, tá? Que aí seria é mais complexo, apesar de que eu É, também não acho impossível. Mas vida em algum lugar, porque a vida na Terra, ela é muito diversa. Então, sim. bastou as condições propícias à vida que veja a diversidade enorme que nós temos de vida em várias, né, plantas, animais, enfim, espécies, é muito, muito diverso. E isso tudo partiu de condições propícias em um certo momento. E como o universo é tão grande, tem tanta galáxia, tanta estrela, tantos sistemas solares, eu acredito que deva haver É, algum lugar propício
para o desenvolvimento da vida, e não só a vida como a gente, porque a gente está falando também de vida como a gente conhece, né? Nós conhecemos e procuramos por vida baseada no carbono. Mas existem também outras, né, outros tipos de ligações estáveis que poderiam ser possíveis, então. É, é, acho que assim, é muito grande, né? E é uma discussão extensa, né? Assim, espero que a gente consiga, acho que desenvolver até mais tecnologias para validar essas hipóteses de uma forma mais consistente, né? Até hoje, eu acho que assim, os contatos, as nossas buscas foram muito, ainda também muito arcaicas, né, Lari? Não sei se você concorda com isso. Gente, não, as nossas buscas são quase. A gente procura por lugares que podem ter água, por exemplo, e aqui na nossa vizinhança, né? Marte É, ali que mandou o Hoover. A gente não tem nem condição tecnológica de mandar nada para a Europa, por exemplo, para ver se poderia haver algum tipo de vida, porque a gente não tem essa condição tecnológica. A gente é, sabe, através de sondas, mediu ali, né, o planeta, enfim, detectou presença de água, mas a gente não tem essa condição tecnológica, né? Então é é, difícil. Explorar o cosmos é muito difícil, porque até a velocidades altíssimas que a gente não consegue atingir com base na teoria de Einstein, né? A gente não consegue atingir, não consegue superar a velocidade da luz, é a velocidade mais alta do universo, é. que é 300 mil quilômetros por segundo. Mesmo andando a essa velocidade que a gente nunca vai conseguir atingir, a A gente gente ainda demora não 100 chega. mil anos para cruzar a galáxia. 100 mil anos para cruzar a nossa galáxia. Então, Larissa, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta de curiosidade agora. Existe, não sei nem se filosoficamente falando ou cientificamente falando, alguma possibilidade de a gente achar alguma velocidade mais rápida que a da luz? olha, de acordo com a teoria da relatividade, não, que é a teoria vigente que a gente tem da gravitação, enfim. Porque para atingir essa velocidade, a gente deveria ter uma energia infinita, né, em corpos com massa. Uhum. Então, não, viola a teoria da relatividade geral, que já passou por vários testes, enfim, durante vários anos, né? Então, a gente acredita, de acordo com a teoria, não. Aham. É praticamente impossível de se desenvolver uma outra teoria, né? Ou isso seria Pode, o muito. pessoal está buscando, né? Porque a teoria, por exemplo, o modelo cosmológico padrão, que é o modelo que a gente usa para estudar o universo hoje, o padrão, é baseado na teoria da relatividade geral, mas ele tem alguns probleminhas. Como, por exemplo, a gente não sabe o que é 95% do universo. A gente só sabe 5% que são do que a gente é feito, né? Que a gente chama de matéria bariônica, que são aqueles elementos da tabela periódica, as combinações, enfim, isso a gente chama de matéria bariônica. Isso só constitui 5% do universo. 95% a gente não sabe o que é. Então, tem gente que pensa, pô, isso é um erro na teoria da gravidade. Então, pode ser que exista uma outra teoria da gravidade que abranja a relatividade geral em escalas muito maiores, escalas cosmológicas. Assim como a teoria da relatividade geral, né, superou, nesse caso, a teoria newtoniana. A teoria newtoniana, ela serve muito bem pra gente. Newton, que a gente estuda lá no colégio, todas as equações de Newton, ela funciona muito bem para a Terra, para os nossos referenciais na Terra. Ela é ótima. Para o sistema solar, ela é ótima. Entendeu? Ela dá resultados muito bons, mas quando a gente começa a ir para velocidades muito altas, distâncias muito grandes, aí já começa a falhar a teoria, ela não começa a prever tão bem as coisas, e a relatividade já prevê bem melhor. Então tem gente que fala, então talvez esses problemas no modelo sejam porque a teoria da relatividade começa a falhar para distâncias muito, muito grandes. Então tem gente que Hum. acha que pode ser. A gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. É, sim. Nossa, eu começo a viajar nessas coisas. É. Não, legal Então, demais. gente, já estamos aqui há mais de uma hora. Deixar o Vitor jantar também, né, Vitor? Tô na hora da janta. Ah, não, tranquilo. Deixe uma Imagina. mensagem para o pessoal aí, motivacional, para quem quiser estudar, sei lá, Aham, ciência, quem quiser ir para o espaço, quem se interessar por esses assuntos. Qual que é a sua dica aí para o pessoal? sim. Bom, legal. Acho que primeiro que eu acho que tudo, assim, o estudo ele é muito importante para qualquer coisa, né? Tudo, o estudo é muito importante.
Até para você dar sorte, você tem que estudar o mínimo, né? Assim, você tem que estar no lugar certo na hora certa e você precisa te posicionar de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que a principal mensagem que eu passo para as pessoas é que as coisas não acontecem por acaso, assim. Você precisa de correr atrás, né? Você precisa de buscar a sorte, né? Muito se discute sobre a sorte, mas a sorte, na verdade, é você estar preparado, né? Você estar preparado, você se posicionar dessa forma correta. Então, eu acho assim, hoje, a gente tem um celular na nossa mão, né, que é super inteligente, né, por pior que seja o celular, a gente tem acesso à internet de uma forma mais livre. Tem vários conteúdos, tem várias pessoas boas a seguir. Então, acho que é legal, Larissa, depois a gente, né, nos nossos perfis, a gente divulgar, né, essas pessoas, talvez, tenha, né, o seu Instagram aqui, o seu canal também, e a gente buscar essas referências. E quando a gente fala também de tecnologia, existe um mundo desconhecido, né? A gente está também lá na era das cavernas, tecnologicamente falando. Então, assim, eu dei uma sorte, né, de descobrir uma coisa nova ali com a CSA, mas novas coisas virão também. Então, é por isso que é importante, né, você estudar, você relacionar, você conversar sobre projetos, né? Assim, eu acho que esse networking, ele é muito positivo, né? Para mim, ele sempre foi muito positivo. Então, assim, acho que uma vez que você consegue interpretar esses movimentos, se capacita também, você consegue agregar na vida de outras pessoas e as pessoas também te agregar, né? Então, é isso aí. Eu acho que não deixar de sonhar, né? E eu tenho certeza que se a gente unir esses sonhos, essas forças e essa capacidade que a gente tem, o brasileiro é extremamente capacitado, inteligente, a gente vai alcançar lugares altos e colocar o Brasil ali no topo também, que eu acho que isso é muito importante, né? E a gente só vai conseguir isso com ciência e tecnologia, com certeza. Então é isso. Ô, E Vitor, só, pode terminar, pode só o terminar. último ponto. Eu sei que tem gente que entrou de novo aqui e tal. Então, gente, vai lá no perfil do Luciano Huck, fala, gente, a gente quer ver mais Luciano, a gente quer ver mais ciência, a gente quer ver mais o pessoal, a gente quer saber mais a notícia. Então, ajuda a gente nesse engajamento positivo. Isso é muito importante. É isso. E eu só queria comentar que o Fotografia e Astronomia, ele já esteve aqui comigo no canal. Ele é um excelente astrofotógrafo, maravilhoso, já ganhou Ah, vários legal. prêmios. E ele tá falando que quer te enviar uma pergunta no seu direct, se tudo bem. Claro. Poxa, manda agora que eu te respondo já na sequência. Com Nossa, prazer. ele tem fotos premiadas lindíssimas, né, de astrofotografia, Legal, assim, maravilhoso. Gente, legal. eu agradeço Chama. muito, Vitor, a sua presença. E para finalizar, eu queria falar também desse negócio da sorte que você comentou. Exatamente, gente, a sorte não cai no nosso colo. A sorte faz parte da vida, que é a aleatoriedade, né? Nada é totalmente determinado. Mas, por exemplo, uma das descobertas da física muito importante foi essa descoberta dessa radiação que vem lá do universo primordial, que é uma luz, né? Que vem lá do universo primordial, e foi feita por acaso. Mas os caras estavam trabalhando muito num radiotelescópio, eles estavam tentando medir, calibrar, apontaram para a galáxia e eles pegaram esse sinal sem querer. Eles estavam fazendo alguma coisa, eles não estavam lá parados no sofá vendo televisão, esperando, né, a sorte É, cair no colo. Eles foram atrás da sorte. Claro que sorte faz parte do pacote, mas você tem que ir atrás dela também. Não dá para ficar sentado é esperando. isso. E, Vitor, muito obrigada pela Que isso, eu que presença. Espero que agradeço. nós possamos ter mais lives, mais colaborações. E boa sorte também na sua viagem aí no ano que vem. Queremos vlogs, como eu falei, queremos ver Yes. tudo. Isso. E bom Natal para você, para sua família. Que seja Igualmente. tudo maravilhoso, em paz e com saúde. Igualmente, desejo mesmo. Já tá, já tá convidado para uma live agora lá no meu canal, a gente gravar, deixar aí pro pessoal. Eu quero também que você fale um pouco, né, sobre suas experiências, né? Faço questão. A gente tem um segundo momento aí, então acho que para quem estiver vendo a gente, né, acho que é legal. E agradecer também as mensagens, poxa, um monte de gente que passou aqui, né, carinho de vocês, e isso aí é fundamental para a gente, então, né, assim, que eu puder retribuir, sempre vou retribuir, você sabe disso. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, Lari, mais uma vez, viu? Gente, beijo, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.